tu vais prosperar. Uma maravilha! Aleluia, amados irmãos, é chegado o momento de nós ouvirmos a bendita e gloriosa palavra do Senhor. Oh, que maravilha, amados irmãos. Estaremos compartilhando com os amados irmãos a palavra do bendita paz do Senhor, amado irmão, irmã. Estaremos compartilhando com os amados irmãos a palavra bendita do Senhor que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 16, em que diz assim a palavra do bendito Deus. E ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, que dizia aos 7 anjos: ide derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então foi o primeiro derramou sua taça sobre a terra, e apareceu uma chaga ruim, maligna, nos homens que tinham o sinal da besta e adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto. Morreu todo vivente, todo ser vivente que está no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios, e nas fontes das águas se tornaram de sangue. E ouvi o anjo das águas dizer: justo és, Senhor, que és, que eras, o santo, porque julgaste estas coisas. Porque derramaram o sangue dos santos profetas, e tu lhe deste sangue para beber, porque eles merecem. E ouvi uma voz no altar que dizia: na verdade, o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, foi permitido que abrasasse os homens com calores, com fogo. E os homens foram abrasados com grande calor. Perdão. Verso 9. Os homens foram abrasados com grande calor e blasfemaram do nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta. O seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam de dor as suas línguas. Por causa das suas dores, por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água secou-se para que preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. E da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, havia saído 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, pois são espíritos de demônios que operam sinais, os quais vão em conta dos reis de todo o mundo para congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venham como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não dilua e se não veja sua nudez. E congregaram num lugar que em hebraico se chama Armagedon. Vamos parar aqui, amados irmãos, porque é um texto bem grande, né? E teremos aí vários tópicos dentro da escatologia, e esses tópicos, se nós formos falar sobre cada um, vai ficar aí, vai estourar o nosso horário, né? Que é até às 10 da manhã. E para não ficar uma palavra muito extensa, vou apenas pensar alguns assuntos dentro desse tema tremendo, que fala sobre, principalmente aqui, a Batalha do Armagedon, sobre, aleluia, algumas dicas que a Bíblia está dando, por exemplo, de onde virá o anticristo. Aqui nós acabamos de ler várias dicas, né? Primeira dica, a Bíblia está dizendo que sobre as taças da ira de Deus foi derramada uma das taças, tá? Sobre o trono da besta, né? E esta taça que foi derramada sobre o trono da besta, verso 10, e o anjo derramou sua taça sobre o trono da besta. A besta, que é o diabo, né? Ele tem um trono. Se você for para Apocalipse, na carta à igreja Pérgamo, Jesus vai dizer: eu sei as tuas obras, onde habitas e onde está o trono de Satanás. A igreja de Pérgamo, ela se situava ali na Turquia, não é? Então Jesus diz que conhece as obras do crente Pérgamo, que a sua igreja, né, estava onde está. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Sua igreja estava justamente na Turquia, onde estava o trono de Satanás. Pérgamo na Turquia. É claro que espiritualmente o trono de Satanás está onde todo lugar que tem coisas que não prestam, lugares de prostíbulos, lugares de tráficos de drogas, não é? Lugar onde pecado impera.
Mas, historicamente falando, biblicamente falando, nós sabemos que a igreja de Pérgamo realmente existiu. Então, o trono de Satanás estava em Pérgamo, Pérgamo na Turquia. E a Bíblia diz, em Apocalipse 13, verso 2, que primeiro em Pérgamo diz Apocalipse 2:13, depois Apocalipse 13, verso 2, diz que o dragão deu ao anticristo o seu trono. Então, o trono que estava na Turquia, Satanás, o dragão, deu ao anticristo o seu trono. E agora nós lemos aqui que a ira de Deus, o cálice foi derramado sobre este trono. Então, este trono tem um endereço, não é? Nós vamos continuar nessa palavra aqui, mas eu já vou pular logo lá para frente, né? Que daqui a pouco você vai ver que uma das taças vai ser derramado sobre o grande rio Eufrates. Há um porquê desta taça ser derramada sobre o grande rio Eufrates. E daqui a pouco você vai saber porquê. Os irmãos que querem se aprofundar na palavra, tudo na Bíblia tem um porquê, não é nada por acaso. Nós vemos que, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ali na Turquia estava o trono da besta. Muito bem. Se você for olhar, tem algumas curiosidades na Turquia, né? Você vai ver sobre os 4 chifres em Daniel capítulo 8, não é? Que havia um bode, não é? Ele tinha um chifre notável, que foi Alexandre o Grande, e desse chifre foi quebrado. Alexandre não tinha filhos, então ficou e subiu 4 chifres, né? Esses 4 chifres são seus generais, Ptolomeu, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu, Cassandro, Lisímaco e o outro me esqueci agora o nome. Louvado seja o nome do Senhor. Ptolomeu, Cassandro, Lisímaco e eu vou lembrar o outro daqui a pouco. Tá? E ficou para os seus 4 generais. E o que aconteceu? De um desses 4 generais surgiu um chifre pequeno, que foi justamente o rei do norte, que vem a ser o rei da Turquia. Mais na frente vai sair dali Seleuco, o nome do 4º rei, da onde vem os Seleucidas. E o que ele vai fazer mais na frente? Antíoco Epifanes, que vem dos Seleucidas, ele vai profanar o templo na época, né, de Judas e Macabeus. E dos Macabeus, né? E isso, o que vai acontecer? Quando ele profana o templo, ele mata muitos judeus e ele oferta um porco sobre o altar. Poderíamos até dizer que se cumpriu ali a abominação da desolação prevista por Daniel. Mas só não digo que cumpriu, porque Jesus mais na frente ele vai dizer: quando vides a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Então significa dizer que a abominação da desolação ela vai se cumprir na verdade com o anticristo. Tá? Que Paulo diz que ele entrará no lugar santo, no templo de Deus, querendo se fazer de Deus, querendo ser Deus. E Deus o desfará pela sombra da sua boca, pelo esplendor da sua vida. Então, o que tem a ver a Turquia? Da onde já havia, vamos dizer assim, uma predição, da onde veio Antíoco Epifanes, daquilo que vai acontecer lá na frente. E várias curiosidades acontecem na Turquia. Por exemplo, a Arca de Noé, ela paira sobre o Monte Ararat, quando acaba o dilúvio, o Ararat fica na Turquia. Então dali começa toda a civilização novamente. Quando, se você ler na Bíblia, quando Deus cria o homem, ele planta um jardim, o Éden. Do jardim saem 3 braços de rio, Pison, Eufrates, o rio Tigre. E esses rios, eles saem justamente no lugar aonde espiritualmente esteve o jardim do Éden. O jardim do Éden, os homens procuram ele sobre a terra, mas não vai achar, porque esse jardim ele foi recolhido para uma dimensão espiritual. Tanto é verdade que a Bíblia diz que ao que vencer comerá da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então esse jardim, ele existe. A árvore da vida a qual Adão foi privado de comer quando peca, ela ainda existe e o jardim também existe. Dando a entender nisso que esse jardim entrou numa dimensão espiritual. Tanto é que o Senhor pôs um querubim com a espada inflamada de fogo. Significa dizer que esse jardim está numa dimensão espiritual. Mas nesta época, esse jardim foi plantado justamente ali, no entroncamento desses rios. E esses rios, eles estão justamente aonde? Na Turquia. Então, amados irmãos, tem algumas curiosidades, algumas coisas que nos chamam a atenção.
e nós vemos aqui que uma das taças foi derramada sobre o rio Eufrates. Daí porque eu falei que há uma importância nisso. Porque quando o adversário faz Adão pecar, tá? Adão, nós falamos Adão, claro, Eva não fez Adão pecar, mas nós falamos Adão porque a responsabilidade foi de Adão. A Bíblia diz assim, né? Diz que Eva pecou, né? E também fez Adão pecar. Adão não pecou, mas a mulher o fez pecar. Mas como falamos o Adão, falamos do homem, do ser humano em geral. Quando Adão peca, ele dá uma carta branca para o diabo, ele dá a legalidade para Satanás, ele dá para o diabo de bandeja legalmente a terra. É por isso que quando Jesus é tentado, ele vai dizer para Jesus, tudo isso te darei, porque a mim me foi entregue. Ou seja, o diabo, ele tem a legalidade de algumas coisas na terra, porque ele foi dado por Adão. Então a natureza pecaminosa, tá? Ela foi dada de bandeja para o diabo atuar na carne, na dimensão carnal. Por isso que o pecado impera, porque o ser humano caiu. E por isso não há ninguém bom hoje, não há um que busque a Deus. A natureza pecaminosa, ela caiu no Éden e ela continuou caindo depois. Mas já é outro assunto. Mas quando Adão, ele peca, ele entrega de bandeja, dá uma legalidade, dá uma carta branca para o diabo. É como se ele estivesse falando aqui, diabo. É a mesma coisa quando o homem peca contra Deus. Quando o homem comete um pecado, ele está abrindo uma brecha, uma porta para o diabo entrar e destruir a sua vida. Não é? Você que está em adultério, fornicação, pecados escondidos, você está dando uma porta aberta para o diabo entrar na tua vida e fazer coisas horríveis. Eu já estive pregando no presídio e fiquei 2 anos indo lá toda semana fazer cultos, não é? Ali em Bangu 3, e neste presídio tinha vários irmãos que estavam desviados aqui na terra, né? Por algum motivo se desviaram e ficaram no mundo. E aí o diabo arrumou legalidade. Davi disse que um abismo chamou outro abismo, acabaram cometendo crimes e estão lá hoje. Poderiam não estar, não é? Mas estão porque abriram portas para o adversário. Então, o adversário ele é sujo, né? Quando Adão peca, ele entrega legalmente aquela terra para o adversário. E o adversário, ele é teimoso, ele não tem virtude, né? Porque virtude é uma qualidade, ele tem defeitos. Então ele não é perseverante, ele é teimoso, né? Tanto que a Bíblia fala sobre a porfia como pecado de idolatria. Ele porfia, ele insiste em algo que já está, no caso, para ele decretada a derrota. Então, ele toma para si aquela terra ali onde está a Turquia, todo aquele barril de pólvora, Turquia, Síria, Iraque. Ele toma toda aquela região, não é? Como se fosse dele. Outra também curiosidade é que a Babilônia, quando é levantado por Nimrod, em Gênesis capítulo 11, onde é feita aquela torre de Babel, vem toda aquela confusão. Nimrod é a primeira figura do anticristo, porque Deus diz para o povo crescer, multiplicar, encher a terra. O que Nimrod faz? Nimrod fala, não, nós não vamos se espalhar sobre a terra. Vamos fazer uma grande torre aqui para tocar no céu, para que nós não se espalhemos. Ou seja, Nimrod quer trazer as pessoas para ele, como Deus mandou as pessoas irem. Aleluia. Então Nimrod, ele desobedece a Deus. E foi aonde que foi levantada essa torre? Justamente nessa mesma região que nós estamos falando, onde está Síria, Turquia, Iraque. Aleluia. Então o adversário, ele quer tomar para si esta região. Ele insiste em achar que aquela região é dele. Tipo, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Então, quando os reis vêm pelo rio Eufrates, eles vão chegar justamente na região do Armagedon, que fica onde? Justamente no Monte do Megido, que é naquela mesma região ali onde está o barril de pólvora. Porque o adversário quer tomar para si como se fosse legalmente dono daquela terra. Então ali está o seu trono. Ali vai se desenrolada a grande batalha do Armagedon, descrita também em Apocalipse 19, onde a Bíblia diz que o Senhor, ele vem num cavalo branco, não é? Escrito na sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Creio eu que é no vestido, né? Nas vestes do Senhor. E quando ele vem uma multidão
tá? De santos vestidos de linho branco, fino e puro. Acredita-se que esses santos que vêm do Senhor, montado também em cavalos brancos, são santos, são a igreja. Por quê? Porque nos versos anteriores vai falar sobre as bodas do Cordeiro, e foi dado para a igreja, para a noiva, que se vestir de linho fino, puro e branco, que são a justiça dos santos. E logo mais na frente vai falar que o Senhor veio com a multidão de santos o seguindo, vestidos de linho fino, puro e branco, que são as justiças dos santos. Então os santos vêm com Jesus. Tá? E como ele vem com Jesus, a Bíblia diz que quando chega um determinado momento que o Senhor vem batalhar contra, né, as hostes do anticristo, e aquela multidão, o Senhor vem com a espada na sua boca e mata o anticristo. Aleluia. Né? Jesus ali dá de espada o anticristo, né? É lançado vivo ele e o falso profeta no lago de fogo. Eles vão estrear o lago de fogo. Né? Não confundir o lago de fogo com o inferno. O inferno vai toda pessoa que não crê em Cristo. Né? E o lago de fogo está lá esperando ser inaugurado pelo falso profeta e pelo anticristo. Deixa eu olhar a hora aqui, dá tempo ainda. Aleluia. E Jesus, ele vem e ele mata o anticristo e depois ele mata todos aqueles que são os exércitos do anticristo. Detalhe, né, onde vai ser justamente aqui, nesta região que nós acabamos de falar, em que abrange a Turquia, o Monte Golã. Hoje este monte está em guerra justamente ali com Israel e com os palestinos. E o adversário está sempre usando o inimigo. Vamos continuar aqui, irmãos, um detalhe interessante, que foi visto sair da boca do dragão, do falso profeta do anticristo, 3 espíritos semelhantes a rãs, que são espíritos enganadores que vão ao encontro dos reis para trazê-los para essa batalha do Armagedon. Né? Ou seja, os reis desta época, os exércitos, as nações que vão vir combater contra Jesus, não é? Eles estão vindo não porque eles querem, mas eles vão ser induzidos, vão ser enganados. Não é? A Bíblia vai dizer em 2 Tessalonicenses, diz que aqueles que não crerem na verdade, o Senhor enviará sobre eles a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos aqueles que não creram no amor da verdade para se converterem. Então, o que vai acontecer? Essas pessoas que vão ser atraídas por esses espíritos enganadores, eles vão ser induzidos, vão ser enganados, não é? Vão ser atraídos, vão ser trazidos, vão vir como zumbis puxados. E por que rã, irmão? Eu fiquei pensando, por que esses espíritos são semelhantes a rãs, irmão? É? Por quê? O adversário é um imitador barato de Deus. Não é? Então, assim como existe o Pai, que é Deus, o Filho, Jesus, que é Deus, e o Espírito Santo, que é Deus, ele quer fazer uma trindade satânica, né? Entre o dragão, a besta e o falso profeta. E aí saiu da boca deles esses espíritos semelhantes a rãs. Eu fiquei pensando, rã, por que será que rã? E fomos buscar o que está em Eclesiastes 7:27, onde diz: eis aqui uma coisa cheia, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra para achar a causa. Então, conferindo uma parte da Bíblia com outra parte da Bíblia, nós achamos a causa. Né? Se você for ler o livro de Gênesis, você vai ver que Êxodo, quando Deus ele joga as pragas, né? Está falando sobre pragas no Apocalipse. Em Êxodo vai falar sobre as pragas sobre o Egito. Uma dessas pragas foi as pragas de Rã. Lá havia a idolatria ao deus Ra, ao deus Rã, que era um corpo de homem com cabeça de rã, não é? E eles tinham a idolatria sobre a rã lá no Egito. Eles adoravam a rã, adoravam o rio Nilo, porque acreditavam que o Nilo ele trazia a prosperidade. Não acreditavam que era Deus que prosperava, eles acreditavam que o Nilo trazia prosperidade, mesmo porque a fertilidade, a terra do Egito sendo rodeada por areia, por seca, por deserto, eles acreditavam que podia ter seca no mundo todo, mas não no Egito, porque no Egito tinha um deus Nilo. Então o que Deus faz? Deus fere as águas para que se tornem sangue, para mostrar que o Deus deles não é nada. Em resumo, aí Deus vai enviar a praga das rãs. Por quê? Porque quando havia a seca que baixava o nível do rio, não é? Eles cavavam longos córregos para irrigar a terra ao redor. Então no meio passava o rio e cavava-se centenas de metros de quilômetros
afora, no outro sentido, para a direita e para a esquerda, para que quando viesse a cheia do rio, transbordasse aqueles córregos e assim houvesse a irrigação na época, para que houvesse plantios, né, para que viesse uma safra. Então, quando vinha essa cheia, ao transbordar, né, e abaixar o nível novamente, aquelas águas daqueles córregos onde irrigou-se as plantações ficavam encharcadas. E quando ficava assim encharcada, fervilhava de girinos, né? E logo dava muitas rãs. E eles acreditavam que a fertilidade brotou de baixo para o povo. Então acreditavam que aqueles girinos foi mandado pelo além, pelos deuses deles, e trazendo assim a fertilidade. Então aquele girino fervilhava, eles não entendiam qual foi o nome da natureza, criado pelo próprio Deus, e assim adoravam a rã, não é? E há uma curiosidade aqui, voltando agora para Apocalipse, né? Por que esses espíritos de rã? E aparecia também muitas rãs, para aparecer girina, porque também tinha rã já ali. Mas há duas curiosidades aqui interessantes. Por que esses espíritos são semelhantes a rãs? Por que não foi semelhante a cachorro, rato, papagaio, sei lá, mas rã? Pelo seguinte, primeiro, a capacidade da rã em se proliferar. Ou seja, esses três espíritos eles vão se proliferar sobre a Terra de uma maneira muito rápida e grande. Não é? Assim como poucas rãs conseguem botar milhares de girinos, assim também esses espíritos vão ter a proliferação rápida. Essa é a primeira coisa, vou falar mais sobre isso, se der tempo. E a segunda coisa é a capacidade da rã ficar hibernando por meses, não é? Num lugar seco, como que quase morta, e quando vinha aquelas águas sujas, e este espírito, ou até mesmo a própria rã, né, como se recebesse vida novamente, e ela começa a dar filhotes. Não é? Então, esse espírito de engano, ele está já sobre a Terra, não é? E ele vai se despertar neste momento. Não é? Ele vai se manifestar, na verdade, neste momento. Não é? Que é um espírito enganador que vai ao encontro dos reis da Terra. Na verdade, esse espírito já age na surdina, não é? Trazendo pessoas de várias áreas para culminar num só governo mundial. É a nova ordem mundial, é o comunismo, né? Porque tudo aquilo que vai contra Deus é do diabo. Né? O comunismo ele é a favor do aborto, do casamento homossexual. O comunismo é a favor de tudo que não presta. Né? Matou milhares de pessoas através de Stalin, de Lenin. E outros mais, né, que aguardam este governador mundial que vai, entre aspas, salvar o mundo. Né? Você vai ver em Daniel 9:27, que vai dizer que este governo mundial, ele fará uma aliança com muitos. E no meio dessa semana, que é de 7 anos, ele fará essa aliança. Acredita-se que esta aliança ela será feita querendo trazer a paz, querendo trazer governos de coisas boas para a Terra, não é? E é interessante frisar que na literatura islâmica diz que quando Mahdi vier, que é o salvador deles, ele virá no cavalo branco e vai trazer 7 anos de paz. Coincidência, né, irmãos? Que coisa interessante. E há outra série de coisas também que o Mahdi, na literatura islâmica, promete fazer, né? Trazer a paz nos povos, trazer prosperidade sobre a terra, acabar com as guerras. E nós sabemos que esse Mahdi é o anticristo, né? Que virá, segundo está escrito no Apocalipse 6, no cavalo branco, com um arco, mostrando de onde é a sua origem, né? Que Ismael foi arqueiro, Isaú também foi arqueiro. Aleluia! Então, amados irmãos, para resumir aqui o Armagedon, né, nas várias coisas interessantes que há aqui nesse texto tremendo e eletrizante, vai falar inclusive da volta de Jesus, esse que veio como ladrão. Né? Diz na literatura judaica, rabínica, que como é que era feito as rondas dos vigilantes na época, em que esses estavam vigilantes para a guerra, né? Havia a cidade murada, havia o templo, etc. E um dos sacerdotes,
não é? Ele não podia dormir, né? E também os atalais não podiam dormir, os vigilantes, os guardas não podiam dormir, não podiam cochilar, não é? E o que acontecia? Um dos sentinelas saía para ver se os outros sentinelas, os sacerdotes, seja lá quem for, estivesse dormindo, não é? Durante o seu plantão noturno. E aquele que estava dormindo, né, tirava-se a roupa dele quando ele era pego dormindo e ele passava vergonha diante de todos, não é? Então, quando Jesus diz isso também, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu, não seja visto a vergonha da sua nudez. Ele está falando justamente sobre isso, sobre os santos do Senhor. Eles têm que estar vigilantes, não pode cair no sono da indolência, como diz Efésios, não é? Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Para que você não ande nu, você tem que guardar as tuas vestes, tem que estar vigilante, tem que estar na presença do Senhor, tem que estar vestido de justiça, tem que se santificar, tem que buscar o Senhor, tem que estar de joelho prostrado em terra, aleluia, o tempo todo. E quando não dá para estar de joelho, tem que orar sem cessar. Se está no trabalho, está orando em pensamento. Se chegou do trabalho, tem que dobrar o joelho. Se está estudando, está orando em pensamento. É o tempo todo falando com Deus. É tempo, amados irmãos, de orarmos. Todos os avivamentos que houve no passado, John Wesley e outros mais, irmãos, e outros mais, que Jonathan Edwards, todos homens de Deus do passado oravam e oravam muito. Mas essa prática tem sido abandonada pelo seu povo. Então, irmãos, para que não seja vista a vergonha da tua nudez, você tem que estar vigilante. Como está vigilante? Vigilante é estar alerta, acordado. Só se fica acordado se você viver uma vida de oração. Tanto é que Jesus, ele vai dizer no Getsemane: vigiai-vos, estai alerta e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, a carne que não quer orar. Nenhuma carne de ninguém, irmão, a carne de nenhuma pessoa no mundo quer orar. Nossa carne não quer orar, minha carne não quer orar. Quem quer orar é o meu espírito. Quem quer orar é o teu espírito. A tua carne, se você obedecê-la, ela nunca vai querer orar, tá? Porque isto é na nossa carne, na minha carne, Paulo diz que não habita bem algum. A nossa carne não quer Deus, a nossa carne ela quer o pecado, aleluia. Mas o nosso espírito quer Deus. Então, como que eu vou orar? Estar vigilante. Quanto mais eu oro, mais me dá vontade de orar. Quanto menos eu oro, menos me dá vontade de orar. Quanto mais você lê a Bíblia, mais te dá vontade de ler a Bíblia. Quanto menos você lê, menos te dará vontade. Se você não é uma pessoa que tem o hábito de ler a palavra, dificilmente você vai ler. Tem pessoas que só lêem a Bíblia obrigado, de forma obrigatória, quando o pregador vai trazer a palavra na igreja. Senão ele não lembra. Por quê? Porque você está num lugar para a carne. Tem pessoas que não oram, só oram no momento que vai na igreja, no culto, né? Não vai congregar. Por quê? Porque ele não tem o hábito de buscar a Deus. Sendo assim, amados irmãos, isso chama-se negligência com a vida espiritual. Você corre o risco de estar nu espiritualmente. Quando fala que o linho fino, puro e branco é a justiça dos santos, está falando tanto sobre a justificação pela fé em Cristo, como também Deus está falando que o nosso Deus é um Deus de justiça. Não é? É um Deus que faz justiça para aquele também que busca o Senhor. Ok? Não é de qualquer maneira. Tanto é que você vai ver na parábola das virgens, que as virgens loucas, elas disseram para as prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque o nosso azeite está terminando, está acabando. E as virgens prudentes disseram: não, para que porventura não falte para mim e para vós. Como que diz? Eu não posso transferir unção para você, pague o teu preço, ide comprar os que vendem. A salvação é de graça, foi paga, amados irmãos, na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus, foi preço de sangue. Mas para você ter vestes brancas, você tem que ser lavado pelo sangue de Jesus, mas para tu ter as vestes, tu tem que viver uma vida de consagração para o Senhor Deus. Aleluia. Para tu ter a unção, é você que tem que pagar o teu preço de buscar a Deus. Tá? A salvação é de graça, guarde isso. Mas para aqueles que porventura estiverem vivos no momento do arrebatamento da igreja, não vai ser de qualquer maneira, não. Você tem que encher a tua botija de azeite enquanto você tem tempo. O que vai diferenciar a virgem louca da virgem prudente é que justamente ela achava que não precisava, não precisa de buscar. Mas deixa isso para outro assunto, para encerrar aqui, para outro dia, para encerrar aqui, onde vai falar sobre o Armagedon, não é? Então o Armagedon vai desenrolar justamente naquela região onde está a Turquia. Fiquemos, amados irmãos,
de olho na Turquia, observemos, não é? Porque enquanto as pessoas estão esperando o anticristo vir de Roma, não é? Nós temos textos aqui, irmãos, uma avalanche de textos bíblicos nos apontando para a Turquia. Quando em Gog e Magog, em Ezequiel 38, 39, vai falar que o rei do norte virá contra Israel com a multidão, né? Ele virá do norte do norte do Brasil não, do norte de Israel. Você traça uma linha, e quem vai estar no norte de Israel? A Turquia. Alguns dizem que é a Rússia, mas a Rússia não está no norte, está um pouquinho mais assim, do lado direito, não é? Então é preciso estar vigilante, né? Estamos apercebidos, é tempo de despertar. Só mais uma pincelada para terminar. O texto também vai dizer que foi derramado uma das taças da ira de Deus sobre os rios, né? E as águas dos mares também. E tudo se tornou em sangue. E um dos anjos vai dizer: justo és, Senhor, que este povo amou sangue, tu deste sangue para eles beberem. Já foi comprovado, e pessoas que naufragaram, ficaram muito tempo no meio do mar, à deriva, em botes salva-vidas, pessoas que ficaram semanas, inclusive, não morreram desidratadas, porque matavam os peixes, tartarugas, e bebiam o seu sangue, porque o sangue também continha água. Então essas pessoas beberam sangue para salvar as suas vidas físicas. Então nesta época, as pessoas vão abrir as suas bicas, suas torneiras, só vai ter sangue. E para não morrer desidratados, eles vão beber o sangue. E é isso que o texto está dizendo. Deste eles sangue a beber, já que eles amaram o sangue. Ou seja, eles gostaram tanto do sangue, que o sangue vai atrás deles, o sangue vai perseguir eles. Interessante que o texto bíblico não diz explicitamente quem é este povo que o Senhor vai dar o sangue para beber. Mas, se você for em Ezequiel 35, onde fala sobre a profecia contra o Monte Seir, ou profecia contra o Edom, né? Monte Seir e Edom nós sabemos que são os povos árabes. Nós estamos dizendo aqui que todo árabe ele é muçulmano, mas tem árabes que são inclusive cristãos. Lá existe a igreja perseguida, porque em Cristo é quebrada toda a maldição. Tá? Em Cristo ele não precisará passar por isso. Todo árabe que crê em Cristo e for batizado será salvo, porque Cristo ele nos resgatou de toda a maldição, né, da lei. Então Ezequiel 35 vai dizer o seguinte, que este povo que amou a perseguição contra Israel, amou a perseguição no tempo de angústia do povo de Deus, este povo amou o sangue, e por isso o sangue vai persegui-los. Então em Apocalipse não diz, mas em Ezequiel 35 diz quem é este povo. Tá? Então, amados irmãos, é tempo de estarmos vigilantes. A Bíblia está apontando da onde vem o anticristo, sim. Tá? Então, amados irmãos, nesta manhã gloriosa que nos fez o Senhor, que você venha meditar sobre isso. O tempo está acabando. Tá? O adversário já está gastando, está investindo tudo, né, que ele pode no seu governo mundial. Só falta agora o anticristo se manifestar, né? E quando ele se manifestar, todos conhecerão então quem é o iníquo, quem é o homem do pecado, que se levanta contra tudo que se diz Deus, de sorte que se assentará no templo de Deus querendo parecer Deus. Então, meus irmãos, numa próxima oportunidade nós vamos continuar falando sobre isso. Deus abençoe você. Fique aí sintonizado na rádio Shekinah FM, porque daqui a pouco nós vamos estar orando pelo final. Deus abençoe. Então, se nós fôssemos colocar um tema neste assunto, seria: de onde virá o anticristo? E nós sabemos que a Bíblia ela está trazendo para nós, né, subsídio suficiente para mostrar que o anticristo ele virá, né, da Turquia. Então esteja vigilante, meus irmãos. Aleluia.